5 personagens que não têm um tema principal em Star Wars. Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo do Entre Sons. Hoje a gente vai falar dos personagens, assim, os mais importantes da saga Star Wars, que não tem um tema principal. A gente falou dos temas mais famosos no vídeo anterior. Eu achei interessante fazer um vídeo sobre os personagens que não têm um tema principal, porque eu estava estudando um catálogo que lista todas, e ele é atualizado, sempre que tem um novo jogo, uma nova série de Star Wars, desenho, etc., a gente tem uma atualização desse catálogo que tem listado todos os temas, músicas, CDs, arranjos novos para Star Wars, né, os oficiais, os canônicos. Então eu achei muito interessante quando eu estava estudando que vários personagens, como Jar Jar Binks, que ninguém gosta, na verdade eu gosto um pouquinho, mas quase ninguém gosta, da Ameaça Fantasma, tem um tema principal, o Jabba tem um tema principal, a Rose no Últimos Jedi tem um tema principal, Poe Dameron tem um tema principal, vários personagens e situações que a gente nem sabe tem um tema principal, tem um tema musical em Star Wars. E alguns personagens que a gente considera importante não tem. Então a gente vai listar esses 5 personagens. Antes de começar, um pequeno disclaimer aqui. O Han Solo, por incrível que pareça, não tem um tema musical na trilogia clássica. Nenhum momento a gente tem. A gente tem um tema Han e Leia, que é um tema da relação dos dois, mas a gente não tem um tema musical só para o Solo. É muito estranho porque quase todos os personagens importantes têm um tema musical. Por exemplo, na nova trilogia, a Rey e o Kylo Ren têm os seus temas, o Poe Dameron, a Rose. Então é muito interessante ver que o Han Solo não tinha um tema musical na trilogia clássica. Mas o que acontece é que no Solo, o filme derivado, né, que conta a história do Han Solo quando ele conheceu o Chewbacca, toda a história dele antes de conhecer o Luke e a Leia, ali eles fizeram um tema musical para o Han Solo, né? A trilha não foi feita pelo John Williams, foi feita pelo John Powell, responsável pela trilha de Como Treinar o Seu Dragão. E o tema do Han Solo, o John Williams fez. Então toda a trilha do filme é composta pelo John Powell, mas o tema musical do Han Solo foi feito pelo John Williams. Ele até fez uma suíte para ele poder usar nas suas apresentações com orquestra, que é The Adventures of Han. Então no Spotify você vai achar a primeira música do CD do solo, uma história Star Wars, é The Adventures of Han. Para começar a nossa lista, vamos começar aqui com o número 5, BB-8. Então, um dos droids, dos principais droids da nova trilogia, né, apresentado na nova trilogia. Todo mundo tem um bonequinho, todo mundo quer o robozinho, quer a pelúcia, e o BB-8 não tem um tema musical. Apesar de ele ser tão cativante, eu acho que ele merecia, nem que seja uma flauta sozinha para ele merecia ali uma musiquinha, mas ele não tem um tema. É interessante que é um dos personagens assim, bem relevantes, né, da nova trilogia não ter um tema musical. Número 4, o Finn. O Finn, ele tem quase um tema. No episódio 7 tem uma menção a um tema do Finn quando ele aparece, mas logo isso é esquecido, o Finn não chega a ter um tema musical. O Poe Dameron, que eu não acho que é tão importante quanto o Finn nessa nova trilogia, tem um tema. O Jar Jar Binks, de novo, tem um tema. E o Finn não tem um tema musical. Número 3, esse você vai ficar assustado. O Lando Calrissian. Um dos personagens principais também da trilogia clássica não tem um tema musical. É muito estranho, né? O Han Solo a gente falou que na trilogia clássica ele não tinha, mas como ele ganhou um filme solo, ele ganhou um tema próprio, mas o Lando não tem. A gente tem o tema da Cidade das Nuvens, né? Que é a cidade que ele administra, vamos dizer assim. A Cidade das Nuvens tem um tema muito bonito. O Lando em si ele não tem um tema musical. É de se estranhar, já que a gente tem os 3 protagonistas, Han, Leia e Luke, e é de estranhar que o Lando não tem um tema musical. Número 2,
Outro que você vai achar muito estranho, mas já que o Han Solo não tem um tema e o Lando não tem, imagine o cachorro do Star Wars. Chewbacca não tem um tema musical. Então é triste o personagem junto com C3PO e R2D2 que está presente em quase todos os filmes da franquia, né? O Chewie não está igual o R2D2 que está presente no episódio 1, 2 e 3. Mas o Chewie está ali, a gente acompanha a sua trajetória e ele não tem um tema. Nem no filme solo, na história Star Wars, ele ganhou um tema próprio. Número 1, com pesar que eu anuncio o número 1, C3PO e R2D2 não tem um tema musical. Os personagens, talvez, um dos personagens mais importantes da saga. Na trilogia clássica, a gente vê o filme pelo ponto de vista dos robôs, desses dois robôs. Os momentos cômicos do filme a gente vê pelo C3PO e R2D2. São personagens que ligam toda a história. A primeira cena, a gente já vê C3PO e R2D2 antes de ver o protagonista da série. E eles não têm um tema musical. Tem uma certa menção novamente, como do fim, eu acho que no episódio 4, eles têm uma pequena menção a um tema para o C3PO e R2D2. Mas não acontece deles terem um tema realmente relevante, já que eles aparecem em todos os filmes. A gente não tem esse tema presente quando eles aparecem em cena. Geralmente o tema musical é para fazer a referência ao personagem, ou uma cena, algum lugar. Quando aquele lugar aparece, o personagem aparece, a gente tem um tema ali em cima para fazer aquela conexão mais forte com o personagem. Mas esses dois personagens, um dos mais importantes da série, não tem um tema musical. Se você gostou do vídeo, gostou do conteúdo sobre trilha sonora, está interessado em saber mais, se inscreva no canal, curte o vídeo, compartilhe com seus amigos, ative o sininho para você ter todas as notificações. Vai no meu Instagram, RodrigoTeodoro7. Lá você vai ter as atualizações de novos vídeos e do nosso podcast Entre Sons. Dê sugestões para novos episódios, tanto do podcast como do canal. Comenta qual personagem que eu esqueci, que não tem um tema musical em Star Wars, um dos principais aí, mesmo coadjuvantes, que não tem um tema musical. Comente. Se você tem sugestões para novos vídeos, também deixe seu comentário aí embaixo. Obrigado e até a próxima.